Olá, turminha! Vamos para a história. Todo mundo lá na página 186. É uma revisãozinha de tudo que vocês aprenderam até agora, certo? O que são marcos históricos e registro de memória? E aí, eu pergunto para vocês, o que são marcos históricos e registro de memória? Então, olha, marcos históricos são acontecimentos de grande importância, algo que marcou a história, marcou, né? Registro de memória é tudo o que nos faz lembrar de algo, ok? Então, tudo que faz a gente lembrar de algo, como uma fotografia que mostra um acontecimento. Por exemplo, é meu aniversário, tirar uma fotografia. É um registro de memória, certo? Enumere em ordem cronológica as ações dos jesuítas que deram origem à cidade de São Paulo em 1554. Então, nós vamos fazer assim, ó. Ordem cronológica é o que aconteceu primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto. Então, eu vou ler as frases, nós vamos descobrir qual que é o primeiro acontecimento, tá? Então, ó, subiram a Serra do Mar e se depararam com o Planalto, mantinham um colégio na Vila de São Vicente, no litoral, decidiram conhecer o interior do território, transferiram o colégio do litoral para o Planalto, a região do Planalto recebeu o nome de Vila de São Paulo de Piratininga. Qual foi o primeiro? Opa, calma aí que eu não coloquei por primeiro. Vamos lá. Então, mantinham um colégio na Vila de São Vicente, no litoral. Foi a primeira coisa. E depois? O que aconteceu depois, em segundo lugar? Olha lá, decidiram conhecer o interior do território. E em terceiro? Subiram a Serra do Mar e se depararam com o Planalto. E o quarto? Transferiram o colégio do litoral para o Planalto. E o quinto? A região do Planalto recebeu o nome de Vila de São Paulo de Piratininga. Página 187. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Meu caneta. Identifique o erro na frase a seguir e faça as correções necessárias. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui qual é o erro e vamos corrigir esse erro. Os holandeses Lembra que os holandeses, né, eles invadiram aqui o Salvador e depois Recife? Então, os holandeses proibiram a liberdade de cultos religiosos em Recife, enquanto no restante da colônia as pessoas podiam exercer suas crenças e cultos livremente. Será que eles proibiram ou eles foram os primeiros que liberaram? Que ele falaram assim, não precisa ser católico, você seja o que quiser, né? Então na verdade eles não proibiram, olha lá, os holandeses permitiram a liberdade de culto religioso em Recife, que não existia no restante da colônia. Toda a colônia tinha que ser católica. Lembra que os jesuítas foram lá e queriam ensinar o catolicismo para todos, e todos tinham que aprender? Então os holandeses foram os primeiros que falaram assim, não, aqui em Recife cada um vai escolher a religião que quiser, certo? 4. Para administrar melhor a colônia e acomodar os nobres portugueses, Dom João VI criou várias instituições na cidade do Rio de Janeiro. Assinale a alternativa correta que lista as principais instituições. Então, vamos ver. A primeira, vamos ver qual é a certa. Imprensa Régia, Banco do Brasil e Pátio do Colégio, Observatório Astronômico, Real Horto e Banco do Brasil, ou Imprensa Régia, Banco do Brasil e Real Horto. Na verdade, foi a letra C. Complete as frases com as palavras indicadas. Então, eu tenho aqui, ó, arquitetura, arqueologia e botânica, certo? Vamos ver o que a gente completa aqui. Por meio do estudo é possível saber com precisão o local onde estava localizado o primeiro observatório astronômico do hemisfério sul na cidade de Recife. Por meio do quê? Do estudo da
Arqueologia. Lembra que eles cavucaram lá e acharam, né? Bom, B. O Real Porto foi instituído por Dom João VI na cidade do Rio de Janeiro para servir como espaço para o estudo da nananã e do lazer. Botânica. E C. As cidades de Brasília, com suas ruas, avenidas e construções, é um exemplo de nananã, moderna do Brasil. É um exemplo de arquitetura moderna. Página 188. Os nomes dos lugares têm história. Nós vamos colocar, se for um espaço público, a gente vai colocar a letra A. Se for um espaço privado, nós vamos colocar a letra B. Se estiver falando de um espaço doméstico, nós vamos colocar a letra C, certo? Então, vamos lá. Os supermercados, lojas e bancos são exemplos de espaços que pertencem a um indivíduo ou grupo. Recebem um grande número de pessoas e possuem regras próprias que devemos respeitar. De quem que nós estamos falando? De espaço público, privado ou doméstico? Privado, né? Porque tem um dono. B. As moradias das pessoas são espaços que possuem regras de acordo com seus moradores e apenas as pessoas convidadas podem ter acesso. Então, você está falando da sua casa. Então, aqui é um espaço doméstico. A letra C. As ruas, praças e praias são exemplos de espaços que pertencem a todos os cidadãos e possuem regras de uso e convivência. De quem que eu estou falando? Do espaço público. Letra A. 2. Leia a frase a seguir e identifique nela a informação incorreta. Depois reescreva a frase fazendo a correção devida. Então, tem algo escrito errado aí na frase. Então, a gente vai descobrir o que é de errado e vamos escrevê-la corretamente. Os monumentos de uma cidade não precisam ser preservados, pois servem apenas para enfeitar os locais onde estão localizados. Gente, monumento não é um lugar que não precisa ser preservado. Vocês concordam com essa informação? Não, né? Vamos colocar o correto. Os monumentos de uma cidade precisam ser preservados, pois são exemplos de registros de memória de um local. 3. Qual é a principal característica dos monumentos que homenageiam os tropeiros? Lembra dos monumentos que homenageiam os tropeiros que nós conversamos, né? Os tropeiros eram mercadores, levavam mercadorias de um lugar para o outro, montado nas suas mulas, carregando um monte de tralhas, né? Então, olha lá, monumento de homens montados em mula, carregando mercadorias. Página 189, última. Qual a relação do bairro Pelourinho, em Salvador, com a escravidão no Brasil? Pessoal, vocês lembram que nós falamos sobre o Pelourinho? O que era o Pelourinho? Olha lá. O Pelourinho é um mastro de madeira, né? Onde os escravos eram castigados. Lembra que a professora até desenhou aquele dia para vocês um mastrozinho, né? Com os escravos sendo chicoteados. E 5, leia as dicas a seguir e preencha a cruzadinha. Então, eu vou ajudar vocês a resposta aqui e vocês vão preencher a cruzadinha, certo? Nome da cidade que surgiu por causa do ouro escuro que se extraía na região, que era a cidade de Vila Rica e se transformou em cidade de Ouro Preto. B. Região do Brasil, onde foi descoberta grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Minas Gerais. Animais de carga usados para transportar mercadorias. De quem nós falamos? Das mulas. Ó, coloquei a resposta aqui. Responsáveis, letra D. Responsáveis pelo transporte de mercadoria entre as distantes regiões do Brasil, colônia e império. Tropeiros que levavam as mercadorias. E a última da cruzadinha.
foi o segundo imperador do Brasil e teve seu nome dado a um dos colégios mais antigos do Brasil. De quem nós estamos falando? De Pedro II. Então, vocês completem a cruzadinha com as respostas. Tudo bem? Então, galerinha, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.